Fala pessoal, eu sou a professora Carol Minardes, aqui da Mandetta Concursos, e eu vou fazer a correção da prova de inglês, questões 1 a 5 do caderno amarelo, ok? Vamos começar? Questão número 1, a gente tem a presença de um cartoon. Então fica aquela regra geral, você lê primeiro a questão para depois ler o texto. Vamos ver o que a questão pede para procurar no texto, assim fica bem mais fácil, tá? No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Letra B, amadureça precocemente, tá? Ele vai contar que quando ele tinha 5 anos, as pessoas falavam que ele precisaria ser um grande menino, um grande garoto, né? Um homenzinho, certo? Então aqui ele conta toda, ele faz uma repescagem da vida dele e das cobranças, né? Então fica a letra B, amadurecer precocemente. A questão número 2, ela vai falar basicamente sobre os desabrigados de São Francisco, né, os moradores de rua e uma mulher que cria um sistema de chuveiro ambulante, tá? Chuveiros dentro de ônibus. E aí ele coloca, a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a, letra B mais uma vez, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Gente, a questão 3... ela vai ser a mais complicadinha da prova, tá? A gente tem uma prova de forma geral tranquila, certo? No primeiro texto, ele vai fazer uma propaganda, né, de um sistema de aula online, um sistema de aulas online, que promete a educação de primeiro mundo a qualquer pessoa, certo? O segundo texto, ele estabelece uma crítica justamente a esse tipo de ensino, porque os educadores de verdade, eles não querem, né, fazer parte disso, quer melhorar o sistema de uma forma geral. Então, a questão. Com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de, letra E, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Tranquilo, né? A questão número 4, tá? Fala assim. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês. Apesar dessa não ser a sua primeira língua, nesses versos ela... Então, no início ela diz, não escreve em inglês, eles disseram. O inglês não é a sua língua materna. E lá no final, como ela finaliza, entendeu? É uma língua humana como eu sou humana, né? Dá voz às minhas alegrias, aos meus desejos e às minhas esperanças. Então aqui, nesse poema, ela demonstra consciência de sua identidade linguística, letra D. Ela sabe que enquanto ela fala, né, ela fala e escreve o inglês, ela fala e escreve também o indiano. Ou seja, a língua dela é a língua que ela fala, é a língua na qual ela se expressa. Ok? Então fica aí a letra D. Então aí nós vamos à última questão, tá? Questão 5, o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é o controle do Estado que se dá por meio Então aqui, gente, ele coloca bem nesse trechinho, né, do diálogo. A pessoa pergunta se o passado existe, né? E aí ele diz, nos registros, nós escrevemos tudo. Nos registros e ele coloca na mente, né, nas memórias humanas, na memória. Muito bem, então. Então, nós, o partido, controlamos todos os registros e todas as memórias. Controlamos também o passado? Não controlamos? Então, ele já coloca que controla a memória, né, controla os registros, dessa forma, controla o passado também. Então, só pode ser a letra C, poder sobre memórias e registros, tá? Espero que você tenha se saído excelentemente bem nessa prova, tá? Totalmente excelente. Boa sorte para vocês e até a próxima. Olá, eu sou a professora Andréa Coelho, sou professora de espanhol aqui da Mandetta Cursos e Concursos. E eu trouxe a prova comentada junto com o gabarito para vocês do Enem 2018. Vamos lá? Primeira questão, essa questão é da prova amarela, tá, gente? A gente vai comentar o que é da prova amarela e aí, de acordo com a cor da prova de vocês, vocês vão organizando aí e arrumando, certo? Que é la X solidária? O texto começa, na verdade, com uma pergunta, né? La X solidária é uma X. Então tem um X, que é X, né? Que ajuda a las personas mais vulneráveis.
Podrás marcarla cuando hagas declaración de la renta, que é um imposto de declaração de renda. E na casilha que se denomina fines sociais. A casilha é o espaço ali onde está destinado, certo? Nosotros preferimos llamarla de X solidaria, porque al marcarla haces que se destine un 0,7% de tus impuestos, programas sociales que se realizan las ONG, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste económico para ti. Porque no marcarías tomar uma atitude passiva e deixar que seja o Estado quem decida o destino dessa parte de tus impostos, ou seja, se você não marca nada, quem vai designar para onde vai o seu dinheiro, que é destinado para isso, uma parte do seu imposto, é o governo. E porque marcando-la te conviertes em contribuinte ativo e solidário. Muito bem, gente, vocês sabem que eu sempre comentei com vocês que as provas de língua estrangeira, elas são basicamente, trabalham a questão social, a questão da atualidade, né? Então vamos lá. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte A. delega ao governo o destino de seus impostos, escolhe projetos que terão isenção de impostos, destina parte de seus impostos para o custeio dos programas sociais, determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais, não, né? E seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Então, quando ele fala assim, por que al marcarla haces que se destinen un 0,7% de sus impuestos a programas sociais que realizam las ONG, ou seja, você destina parte dos seus impostos para o custeio de programas sociais. Opção correta, letra B. Texto 2. Gente, esse ano vieram 5 textos diferentes, tá? Então, e aí, como eu disse, trabalhando a questão social, a questão da língua, da importância da língua estrangeira. Texto 2. Mayo 15. Que mañana não seja outro nome de hoje. Que amanhã não seja outro nome de hoje. En el año de 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparam las plazas e las calles de várias cidades de Espanha. Vocês sabem que desde então, há um bom tempo, há essa necessidade ou essa vontade, esse desejo da separação da Catalunha do resto do país, né? Y la indagación que se difundió, la buena salud, resultó más contagiosa que las pestes. Y las voces de los indignados atravesaron las fronteras, dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron a la puta calle. A la puta calle. Y aquí estamos, ou seja, nos mandaram para a rua. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. Estafa, gente, é a mesma coisa que fraude. Eu comentei isso nas nossas aulas, tá? Não falta dinheiro, sobram ladrones. Ou seja, não é a falta do dinheiro, e sim sobram ladrões. Los mercados gobiernan. Eu não los votei, eu não votei no mercado. Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros. Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavo econômico. Estoy buscando mis derechos. Alguém los ha visto. Se nos deixam sonhar, não nos deixaremos dormir. A elencar algumas frases preferidas durante o protesto na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para. Então, quando ele coloca nos falta dinheiro, los mercados, ellos, né, nos dijeron. Então, qual que é a ideia? Provocá-los de forma velada, dar voz ao movimento popular, fomentar o engajamento do leitor, favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade e instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Ou seja, quando ele nos coloca, quando ele diz nos dijeron, é para dar voz ao movimento popular, certo, gente? Muito bem, questão 3, gente. En el día que le iban a matar a Santiago Nazar, se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque. Buque é navio, barco, usam também para balsa, né? En la que llevaba el obispo. Había soñado que atravessava um bosque de higurones, donde caía uma llovizna, um chuvisco, tierna, calmo, né? Suave. Y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros.
né? Tava todo salpicado, todo molhado de cocô de passarinho. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato, lunes segunda-feira. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certeira de los sueños ajenos, ou seja, a mãe dele era intérprete dos sonhos dos outros. Sempre que se les contaran en ayunas, sempre que contassem para ela em jejum. Pero não havia advertido nenhum augúrio aciago, augúrio, mau presságio, ruim. En esos dos sueños de su hijo, ou seja, ela não sentiu nada nos sonhos dos filhos. Ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron, ou seja, que antecederam a sua morte. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácido Lineiro, relacionadas ao seu filho Santiago Nassar, de Plácida, perdão. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio e aciago remete ao quê? Que a relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago, destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro, ou presença recorrente de elementos sombrios que revelam nos sonhos de Santiago. Ou seja, o que é o destino dela? Destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos, ou seja, ela não conseguiu prever, mesmo ele sonhando com várias coisas, ela não conseguia decifrar o sonho dela como ela conseguia dos outros, certo? Opção correta, letra B. Questão 4, gente, como gestionar a diversidade linguística na aula? Lembrando que aula é sala de aula, tá? Quando eu falo para vocês da questão do Enem, de que eles batem na tecla da importância da língua estrangeira, e aqui mais uma vez ele vem, tá? El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela, ou seja, toda escola tem uma língua estrangeira, em qualquer parte do mundo. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento por lo menos de las 3 línguas curriculares. Catalão, que é o idioma oficial da Catalunha, vocês sabem disso, né? Seguido do espanhol, porque a Espanha ela é dividida em comunidades autônomas e lá eles têm 4 idiomas oficiais. O espanhol, o catalão, o vasco e o galego. O vasco já é um idioma pouquíssimo falado, mas tem. E dentro dessas comunidades, além desses 4 idiomas, eles também falam espanhol, tá? Ou seja, das línguas catalão e castelhano, que é a mesma coisa que o espanhol, em inglês ou francês ou português. Lembrando que a Espanha, ela se localiza entre 2 países, que é Portugal e França, e ela fica na Península Ibérica. Então, uma parte da Espanha, ela fala o catalão, que é uma mistura do francês com o espanhol, e outra parte é o galego, que é uma mistura do português de Portugal com o espanhol. Só lembrando, por isso que aparece essa questão do português aqui. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza, educación de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y para la diversidad lingüística y cultural. Por eso, la 5ª jornada de buenas prácticas de gestión del multilingüismo que se celebrará en Barcelona debatirá, ou seja, que vai acontecer, né, sobre a gestão do multilingüismo na aula. O objetivo é difundir propuestas para o aprendizaje integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão de diversidade linguística presentes nas aulas. Muito bem. Na região da Catalunha, Espanha, convivem 2 línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo? Não. B. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes? Também não. Privilegiar os estudos de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais e explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Ou seja, a opção correta é a letra D. Só vamos ler aí para vocês
verem por que não. Debater a prática sobre o multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. Ele nem cita a questão dos professores de língua, então a opção correta é a letra D. Questão 5, gente, para mim talvez seja a questão mais complicadinha. Esse Enem particularmente achei fácil. Quem teve aula com a gente aqui provavelmente gabaritou, tá? Porque foi uma prova mais de interpretação e a questão um pouquinho mais complicada que envolvia a questão do conhecimento de vocabulário, e quem teve aula conosco aqui provavelmente acertou, é a questão 5, tá? Revolução na arquitetura china. Levantar rascacielos em 19 dias. Eles conseguiram construir um prédio em 19 dias, um prédio de 57 andares. Dá uma olhada no texto. Um rascacielos de 57 pisos não chama a atenção na China do século XXI. Não chama atenção na China do século XXI. Salvo que se haya construído em 19 dias. Claro, e isso é precisamente o que ha conseguido Brad Sustainable Building. É por isso que eu dou aula de espanhol, tá, gente? Porque não consigo ler o que está escrito aqui em inglês. BSB, mais fácil. BSB. Uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de aire e de equipos de aire acondicionado para grandes infraestruturas que agora se ha empenhado em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular e pré-fabricado. Ou seja, eles construíram um prédio, né, modular e pré-fabricado. Como subradia? Lembra que subradiar é sublinhar, mas ele vai mais além. Sublinhar, citar, destacar, assinalar. Su presidente, Sang Yu, em uma fórmula econômica e ecológica segura e limpa. Presta bem atenção nessa parte. Esse último término, limpia, presta bem atenção, tá? E se você prestar atenção, você acertou a questão. Esse último término, además, lo utiliza tanto para referir-se al polvo, que é o pó, a poeira que se produz na construção, como a los gruesos sobres, gente, envelope, grossos sobres, gruesos sobres, que suelen circular por embaixo de las mesas, adjudicaciones e permissos variados, certo? Que costumam circular por baixo das mesas, os envelopes grossos, certo? Quero permisso a licença. Quero que nossos edifícios alumbren uma nova era na arquitetura, iluminem. Y que se conviertan en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, sentencia. Es como montar un Lego, Apenas hay subtracción, subcontratación, lo cual ayuda a mantener un costo bajo y el control de calidad estricto y nos permite eliminar también la corrupción inherente al sector. Explica a vicepresidenta de BSB e responsável do mercado internacional, Zhang Yan. Presta bem atenção. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra limpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura reduz o contingente de mão de obra, inibe a corrupção na construção civil, facilita o controle da qualidade da obra, apresenta um modelo arquitetônico conciso. Essa foi a questão mais marcada, tá, gente? E otimiza os custos de construção dos edifícios? Não também. Gente, a questão correta aqui é a letra B, onde ele diz, inibe a corrupção na construção civil. Mas como assim, Andréia? Que corrupção? Primeiro, lá no último parágrafo, ele fala assim, é como montar um Lego, apenas há subcontratação, lo cual ayuda a mantener un costo bajo y control de calidad estricto y nos permite eliminar también la corrupción inerente al sector, que é comum ao setor. Aonde que ele fala isso? Quando ele fala lá, ele usa o termo segura e limpa. Esse último término, lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção? Además, lo utiliza para referir-se al polvo que se produz na construção, além do pó, né, da poeira da terra,
como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas. Ou seja, se circula grossos envelopes por baixo da mesa, é a questão dos benefícios, da propina. Então, a opção correta é a letra B. Inibe a corrupção na construção civil. Certo, gente? Essa foi a nossa correção, tá? É extraoficial, não é oficial, né? Vocês sabem disso. Mas espero que tenha ajudado vocês. Grande beijo, até a próxima.